Então, estamos nesses estudos a respeito do livro de Romanos, a carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, e isso faz parte de todo esse processo nosso aí, que envolve, inclusive, o plano de leitura. E nós já vimos algumas coisas, e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre alguns dos temas principais do livro de Romanos. E esse estudo é muito interessante, porque, sem dúvida alguma, se nós pudéssemos elencar ou definir uma teologia sistemática do Novo Testamento, essa teologia sistemática seria o livro de Romanos. Ele vai abordar assuntos e temas que são os temas mais contundentes, mais profundos, mais inquietantes do Novo Testamento. Então, eu queria conversar com você a partir do próprio texto. Nós podemos estar lendo um texto e então falando sobre alguns desses temas. Esses temas não estão restritos a esse texto ou a esses textos que eu vou ler. Eles estão espalhados por todo o texto de Romanos, e não só de forma objetiva, de forma clara, mas até subjacendo o texto, né? Estando por baixo do texto, muitas vezes sendo empregado de outras formas. Mas então eu quero falar com você um pouco hoje sobre lei, graça, santificação e certeza da salvação. E, como eu gosto de indicar livro, né? Não posso deixar de indicar para você o livro do Dr. Shedd, que é da Edições Vida Nova, Lei, Graça e Santificação. Dr. Shedd foi um dos teólogos no Brasil mais interessantes que nós tivemos, né? Um homem de Deus que falava de coisas da palavra de uma forma tão própria, tão adequada, né? E eu quero falar então com você um pouco sobre lei, lembrando o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 4, e a partir daqui eu quero considerar algumas coisas sobre a lei no livro de Romanos. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando Paulo fala da lei, ele está falando da lei, como eu disse, que se refere ao Antigo Testamento, a Moisés, ao Monte Sinai, ao Pentateuco. E essa lei, eu acho que você, todos nós já vimos que nós não temos como cumpri-la. Ela é excelente, ela é moralmente correta, né? A gente olha para ela, a moralidade dela é excelente, só que nós não conseguimos cumprir. E é essa a grande inquietação de Paulo no capítulo 7. Ele não consegue cumprir a lei. Por isso que ele diz que ele é um homem miserável, né? Quem livrará ele do corpo dessa morte? E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos. Ele está mostrando essa lei que veio e que todos nós muitas vezes incorporamos e queremos aplicar na vida dos outros sem verificar o fato de que nós mesmos não conseguimos cumpri-la. E Paulo vai dissertar, vai falar aos romanos justamente dessa lei que se torna algo impossível de ser cumprido, porque ela é muito pesada. E você fala, mas então por que Deus trouxe essa lei? Para que nós víssemos que, de fato, não há como você atingir o alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus? Sermos perfeitos como Ele é perfeito, santo como Ele é santo. Mas isso é impossível para nós por nossas próprias forças. A lei mostra a impossibilidade do homem alcançar a Deus. Aí que Romanos 3 vai falar que nós estamos separados por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus e nos impossibilita da prática da lei, conforme a própria Bíblia fala. E aí a gente pode até passar para o segundo tema, quando vamos falar da graça, e o texto é o que eu já citei aqui, estamos separados por causa do pecado, e a lei que nós deveríamos cumprir, que é o erro do alvo, né? Quando você fala de pecado, nós podemos definir o pecado como não atingir o alvo,
não sermos independentes de Deus, não conseguirmos praticar a vontade de Deus na nossa vida. Nesse sentido, é que nós estamos separados de Deus. E é aí que vem a figura da graça, que Paulo vai apresentar, aquilo que Jesus manifestou na cruz do Calvário. Ali ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Nós vamos falar sobre santificação, que vai também ligar esses pontos, né? Então, a lei era algo que Deus exigia de nós para que pudéssemos ser salvos. Mas nós não temos como ser salvos por causa da nossa insuficiência em relação à lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. E como é que fica, então? Se eu preciso satisfazer a justiça de Deus, que é o cumprimento da lei, mas eu não alcanço esse alvo, o que eu faço da minha vida? Como que fica agora? Então eu quero ler para você Romanos 3, de 23 a 25. Olha só o que acontece. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, cobertura, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, você vê a lei, né? O homem se separou de Deus por causa do pecado. Deus precisa abrir um novo caminho de acesso, de reconciliação, de caminho para com Deus. E esse caminho, eu e você não poderíamos estabelecer, não poderíamos sedimentar. Então, o que Deus faz? Ele envia a lei, aonde eu e você podemos enxergar e perceber a nossa impossibilidade de alcançar o coração de Deus, de alcançar o relacionamento com Deus. Tá, que legal, pastor. Agora eu sei que eu não posso alcançar. E daí? Pois é exatamente isso. Deus agora sedimenta esse caminho através da vida do seu Filho. E aí a gente vai entender algumas coisas que são incríveis. O próprio Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer que Jesus se esvaziou assumindo a forma de homem. Por quê? Porque quem teria que pagar o preço do nosso pecado teria que ser um homem. Deus não poderia pagar o preço, porque nós é que cometemos o pecado, estamos separados, e nós teríamos que pagar o preço dentro das nossas condições, da nossa natureza. Então, Deus se faz gente na pessoa de Jesus. Deus se faz homem. Aí a coisa interessante do texto e da própria doutrina que eu e você precisamos compreender é que aquele que se esvaziou e assumiu a forma de homem, ele não era um homem, ele era Deus. E agora ele assume a forma de homem, sem deixar de ser Deus. E nesse sentido é que ele vai assumir a culpa por mim e por você. Então, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele verte o seu sangue, e aí a gente pode lembrar de figuras do Antigo Testamento, os animais que eram apresentados todos os anos, lá no tabernáculo, lá no templo, como sacrifício pelos pecados da nação, era uma figura daquilo que haveria de vir. O que haveria de vir é o Filho de Deus, Jesus. Então, Jesus assume o meu lugar e o seu lugar, por isso é graça de Deus, é favor imerecido, um favor que eu não mereço, eu não tenho nenhuma dignidade para receber de Deus isso, mas Deus resolveu me amar e pagou o preço através do seu próprio Filho. Aí você vai lembrar do proto-evangelho, do evangelho pequeno, né, que eu e você podemos lembrar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que nós pudéssemos ser salvos por meio da sua morte. Então Jesus paga o preço que era meu, que era seu. Aquilo que eu e você não poderíamos de forma alguma pagar. Ele morre a nossa morte, conforme eu me lembro agora do Ademar de Campos, né, para que nós possamos viver a nossa vida, a vida dele, né? Ele morre a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E é nessa morte que eu sou salvo. E eu sou salvo, então, pela graça dele. Eu não merecia, eu não fiz nada para que pudesse ser digno, mas Jesus pagou o preço e quando eu creio no seu sacrifício, eu sou salvo. Isto é tema de
de Romanos, não é? Romanos 10, 9 e 10 vai falar sobre isso. Se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor e no seu coração você crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você é salvo. Então você não é salvo pelo que você fez. Você é salvo pelo que ele fez. Então você é salvo por crer naquilo que ele fez. O que compete a mim e a você é a fé, de crer naquilo que ele fez. Mas quem fez foi ele, não fui eu, não foi você. E isso é graça, então. A graça é esse favor que eu não mereço, mas que Deus faz por mim. E aí, nós entramos num outro tema, que é a santificação. É muito interessante pensar nisso. Nós somos salvos por Deus, nós não merecíamos a salvação, fomos salvos pela fé, né, nessa graça que ele concedeu a nós. E agora o que nos resta? Nos resta nos rendermos a ele e nos entregarmos a ele. E essa entrega, essa rendição, já deve ser algo objetivando a santificação. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem a santificação, ninguém pode ver a Deus. Então, eu e você precisamos estar conscientes disso. Não tínhamos como ser salvos do inferno, mas Deus nos salvou, e ele nos salvou com uma intenção que é anterior à salvação. A intenção de estabelecer uma família de filhos semelhantes ao seu filho, que é tema também do texto de Romanos, Romanos 8, né? 28 em diante vai falar sobre isto, né? Que Deus quer ter uma família de filhos semelhantes ao seu filho. Ora, se ele quer ter uma família de filhos semelhantes, a primeira coisa que precisa acontecer em mim é a rendição. A segunda coisa que precisa acontecer em mim é a habitação do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo na minha vida, porque ele, comigo, vai processar essa santificação. O Espírito Santo viabiliza isso em mim e opera isso em mim. Olha aí, o texto é de Romanos 6, 21 a 23. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Sem Jesus, sem a salvação, sem o perdão dos pecados, sem a graça de Deus. O próprio Paulo vai responder: somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Ou seja, sem Deus, sem Jesus e sem a salvação, nós vamos nos separar eternamente de Deus, é morte eterna. Agora, porém, libertados do pecado por causa da graça que Deus nos concedeu, Jesus cumprindo a lei por nós, nós somos transformados em servos de Deus. O fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não faz o menor sentido você se converter a Jesus, ser transformado por ele e permanecer do jeito que você está. E é muito interessante porque algumas pessoas, por não compreenderem a palavra, dizem: mas eu não estou preparado para receber Jesus. Você nunca vai estar preparado para receber Jesus, primeiro. Segundo, você não merece Jesus. Você não merece a salvação. Mas então como é que fica, pastor? Ele te ofereceu de graça. Então, para você só resta receber. Para você só resta se render. Para você só resta receber o presente que ele deu para você, a salvação. Se ele deu a salvação para você, se você a recebeu, o que é que tem que acontecer com a sua vida agora? Lembra do propósito eterno de Deus, ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então, a sua parte agora é contribuir para que esse desejo do coração de Deus se torne uma realidade em você. Então, o Espírito Santo está operando em você, ele vai fazer você lembrar de tudo quanto Jesus ensinou, vai trazer à memória a palavra a você, ele vai operar transformação na sua vida. É para isso que ele veio, ele é o Consolador presente na sua vida para te conduzir à pessoa de Jesus. Então, nisso nós vemos um processo de santificação, que seja, eu vou deixando as coisas velhas para trás e vou prosseguindo para as que estão diante de mim. Uma nova vida em Jesus. Agora, o meu alvo é ser semelhante a Jesus
a partir da operação do Espírito Santo em mim. Então, é uma cooperação. Conforme o próprio apóstolo Paulo vai dizer, nós estamos cooperando com Jesus para aquilo que ele quer operar em nós mesmos para sermos semelhantes a ele. Então você vê lei, graça e santificação. Tudo isso traz sobre nós algo que é inabalável. E a própria palavra de Deus fala sobre isso. Eu me lembro muito de Jesus falando sobre isso. Aqueles que vêm a mim, eu jamais lançarei fora. Isso significa, e eu creio nisso também, conforme o próprio texto vai mostrar para nós, que nós podemos ter certeza da salvação. Como assim, pastor? Mas é uma arrogância ter certeza da salvação. Veja, quem nos salva não somos nós. Quando nós somos salvos é porque nós nos rendemos a Jesus, então nós não mais nos pertencemos, pertencemos a Ele. Então você pode perder aquilo que Deus te deu? E se você se entregou a Ele, você tem a capacidade de conseguir sair daquilo que é dele? Nós somos dele. Olha só o que diz o texto em Romanos 8, de 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Nós estávamos falando sobre isso. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é isto que diz João 1,12. Você se lembra? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é porque eu sou bom, porque eu sou capaz, porque eu sou merecedor, mas é porque Jesus mereceu isso na cruz. O profeta Isaías vai dizer que ele vai ver o fruto do seu trabalho. Pois é, eu e você, se cremos em Jesus, somos o fruto do seu trabalho. E a palavra de Deus diz que Deus colocou em nós a garantia da nossa salvação, o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é aquilo que garante que quando chegarmos no céu, somos salvos. Não porque eu sou capaz, não porque eu sou bom, não porque eu sou uma pessoa que procura fazer as coisas certas, não. Mas porque Jesus fez por mim isso na cruz. E de uma vez por todas eu fui salvo e agora eu estou sendo transformado a cada dia na semelhança de Jesus, que é o que o texto fala também, né? Como que por espelho nós vamos sendo assemelhados a Jesus. E o texto vai dizer então, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito, então, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é sobrenatural, isso é espiritual. Não cabe aqui as minhas dúvidas humanas, porque o que aconteceu comigo foi um novo nascimento, um nascimento espiritual e sobrenatural, que Deus operou em mim. Não foi a minha força, a minha capacidade, mas o Espírito Santo fez isso. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa incrível. Você acha que Deus daria para você algo que você perde a qualquer hora e a toda hora? Você não pertence mais a si mesmo, você foi comprado por sangue. Você pertence ao Senhor e o Espírito Santo confirma isso com você, que você é filho de Deus. E como tal, você se torna herdeiro. Olha, será que Deus daria uma herança, a herança que o seu filho único tem? Você sabe quem é o filho único dele, não é? É o teu Salvador, isso mesmo, Jesus. Então nós somos co-herdeiros com o nosso irmão mais velho, é o que o texto está dizendo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, na mesma glorificação que Jesus tem, nós seremos glorificados, não porque nós merecemos, não porque nós somos capazes, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque ele fez por nós na cruz do Calvário. E o dia em que você entregou a sua vida a Jesus, você entregou sua vida a Jesus. Simples assim. Pertence a Ele, não pertence mais a você. Nós não somos mais de nós mesmos. Veja, esses são temas que Romanos aborda de uma forma incrível.
A graça, a lei, a santificação, a certeza de salvação. Há muitos outros temas que são tremendos nessa carta, mas estes são temas que extrapolam, que aparecem, que evidenciam a graça de Jesus manifesta, nos substituindo, pagando o preço da lei. Havia algo que precisava satisfazer a justiça de Deus. O nosso pecado nos separou de Deus. Então, Deus traz a lei, que é aquele tutor, como eu disse para você, que nos conduz até a graça de Jesus, porque a lei me faz entender que eu não tenho condições de cumpri-la. Então, Jesus vem e cumpre ela por mim, paga o preço dos meus pecados. Lembra tudo aquilo que acontecia na antiga aliança, os animais que eram sacrificados por causa do pecado do povo, era algo que teria que acontecer todo ano, porque o povo continuava pecando. Mas você se lembra do que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A carta aos Hebreus vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Então, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é a nossa salvação. Ele pagou o preço por nós. Se você vai lembrar de santuário, vai lembrar de tabernáculo, vai lembrar de templo, ele é as cortinas, ele é a porta, ele é o altar do sacrifício, ele é a pia da purificação, ele é a menorá, a luz que ilumina a nossa vida, ele é o altar do incenso que sobe a presença do Senhor, o aroma que sobe a presença dele, ele é a mesa da propiciação, ou dos pães da proposição que traz comunhão para nós, ele é a arca da aliança, ele é o maná, ele é a vara de Arão, agora como sumo sacerdote para a nossa vida, ele é a lei cumprida por amor do Pai. E ele é a graça manifesta a mim e a você. Quando cremos nele, nós somos salvos pelo que ele fez. A minha oração é que você reconheça isso, você entenda isso e você possa viver esta plenitude de vida que Jesus veio trazer. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe você.